Olá, Gina, seja bem-vinda à nossa sala virtual. Tony também, já se fazendo presente. Vamos aguardar para que o público que sempre prestigia as lives da CEVIC se acheguem. Antes de nós começarmos, eu vou pedir a Tony, se o áudio estiver bom, Tony, você dá um legal aí só para eu saber se o áudio está bom, se o volume está bom. Bom, então, dando início aí à nossa atividade, nós vamos iniciar com a nossa prece e rogando aos benfeitores da espiritualidade para que nos envolva, nos ampare, para que tenhamos a oportunidade para as reflexões e também para colocarmos estes ensinamentos em prática. Agradecemos a Ti, ó Mestre Jesus, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, e que faça recair sobre todo o planeta Terra essas Tuas bênçãos iluminativas através desses benfeitores da espiritualidade. Que possas amparar a todos aqueles que necessitam desse vosso auxílio. E seja com todos nós, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja. Bom, é a primeira vez que eu estou lembrado que nós estamos fazendo uma live para o nosso grupo, a CEVIC. Já temos tido a oportunidade de fazer para outras casas espíritas daqui da nossa cidade e também da região. Hoje o tema que está proposto é nós fazermos uma reflexão, aqui na realidade vai ser mais um bate-papo do que de fato uma palestra, e nós falarmos sobre a reencarnação como instrumento de evolução. Como todos nós sabemos, nós somos espíritos, e mais do que isso, espíritos imortais, num processo de crescimento, num processo de transformação, um processo de mudança. E essa transformação, esse progresso, esta evolução, ela se dá de algumas formas. Então, um dos aspectos que nos auxilia nessa nossa jornada evolutiva, por exemplo, seria o instrumento da prece. E muitos de nós, no decorrer dessa nossa existência, nos utilizamos desse recurso. Como diz Emmanuel através de Chico Xavier, ele nos diz assim: a prece é o alimento da alma. Assim como nós temos a necessidade de nos alimentarmos do ponto de vista do corpo físico, o espírito também necessita de um alimento. E esse alimento, sem dúvida alguma, é a prece. Então a prece é um destes instrumentos que proporciona a todos nós esse processo de evolução. Em meio a essa pandemia, quantos de nós não estamos utilizando o recurso da prece?
Isso tem um valor. A prece nos faz aproximar desses benfeitores da espiritualidade, desses irmãos que sintonizam afetivamente conosco ou através de compromissos. Então, um dos mecanismos que proporciona a todos nós essa evolução é o recurso da prece. Um outro instrumento que sempre se faz presente nesse processo evolutivo é a nossa transformação moral. Ou seja, é deixarmos aquelas imperfeições que são os nossos vícios, vaidade, orgulho, egoísmo, intemperança, impaciência, intolerância, e nós temos que transformar esses aspectos negativos para aspectos mais salutares. Ou seja, desenvolvermos a paciência, desenvolvermos a tolerância, deixarmos de lado um pouco do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ou seja, essa transformação moral. E à medida que nós nos transformamos moralmente, nós também estamos evoluindo. E uma das questões utilizadas por Kardec em O Livro dos Espíritos, que nos dá uma diretriz para este mecanismo, é a questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde tem o seu complemento lá na questão 919A, que é exatamente o conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que todos nós conhecemos-nos em profundidade, sem dúvida alguma, nós estamos utilizando desse mecanismo, desse processo, que nada mais é do que um processo educacional, evolutivo e de progresso. Mas o tema nosso não é nem a prece e nem o conhece-te a ti mesmo. Nós colocamos como sugestão para as reflexões da noite de hoje é a reencarnação como instrumento de evolução. Então nós precisamos trabalhar um pouco mais essa questão da reencarnação para compreendermos esse processo em um pouco mais de profundidade e depois de compreender esse mecanismo é nós colocarmos em prática e reconhecermos as nossas necessidades. Nós vamos recorrer a uma questão de O Livro dos Espíritos, é a questão de número 132. Kardec questiona aos benfeitores da espiritualidade. Essa questão 132 está no livro 2º, ou parte 2ª, lá exatamente no capítulo 2, cujo título é a encarnação dos espíritos. Então, para nós não cometermos algum equívoco no sentido de interpretação, eu gostaria de fazer a leitura em O Livro dos Espíritos. Questão de número 132. Kardec pergunta aos irmãos da espiritualidade: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, o nosso tema é reencarnação. Mas Kardec, ele faz um questionamento à espiritualidade que ainda não é reencarnação. Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ou seja, o que Kardec está perguntando? Qual o objetivo de um espírito, que somos todos nós, vir em um corpo? Matéria densa, física, um corpo de carne. Esta é que é a pergunta de Kardec. Qual o objetivo de um espírito vir em um corpo material? O que os benfeitores respondem ao Sr. Allan Kardec? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então aqui já deu uma grande resposta. Todos nós que somos espíritos imortais, eu, vocês que estão aí, essas 19 pessoas que pelo menos eu estou vendo aqui, nós estamos tendo a oportunidade encarnatória e reencarnatória para podermos chegar à perfeição. Aqui cabe uma grande pergunta: nós já somos espíritos perfeitos? Não,
Nenhum de nós aqui ainda somos espíritos perfeitos, mas haveremos de chegar a esta perfeição. Então, olha o que Kardec diz: Deus lhes impõe. E essa palavrinha, ela também nos proporciona algumas reflexões. Deus lhes impõe. Então, impõe a mim, impõe a todos nós. Mas essa imposição é no sentido de austeridade, é no sentido de autoridade do Criador? Não. Esta imposição, ela vem em função da nossa necessidade. É como se fosse uma misericórdia divina. Deus lhes impõe no sentido de que nós somos necessitados desse processo. Então, mais adiante, os espíritos dizem ao senhor Allan Kardec: esta encarnação, para uns, é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem esta perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que consiste a expiação. Então, esse processo expiatório na encarnação, ou seja, na necessidade de um espírito vir em um corpo material, em um corpo carnal à Terra, é para sofrer todas as vicissitudes dessa existência corporal. A expiação aqui é neste sentido. E ele complementa esta resposta, ou eles complementam, os espíritos, complementam dizendo o seguinte: a encarnação tem ainda uma outra finalidade. Qual? A de pôr o espírito, eu e todos nós que aqui estamos, em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. O Criador nos cria, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então Kardec ele foi cirúrgico ao fazer esse questionamento. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Questão de número 132 em um livro dos espíritos. Mas aí agora nós passamos para uma pergunta subsequente. É a questão de número 167. Também está lá no livro 2º, só que no capítulo 4, cujo título é Pluralidade das Existências. Então, se nessa questão 132, Kardec perguntou quais os objetivos da encarnação, a questão de número 167, Kardec faz a seguinte indagação: qual a finalidade? Já há uma diferença. A primeira era objetivo. Esta aqui é a finalidade. Só que é a finalidade da reencarnação. Que finalidade tem um espírito vir em um corpo material, um corpo denso, que nós chamamos de um corpo de carne, várias vezes? Esta é a indagação de Kardec. Se há uma necessidade em virmos em um corpo de carne, em um orbe, com as mesmas características da Terra, para fazer com que todos nós cheguem à perfeição, então qual a finalidade da reencarnação? Ou seja, vir várias vezes, subsequentemente várias vezes. Olha o que respondem os espíritos ao senhor Allan Kardec: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça divina? Então vejam que os espíritos colocam que esse processo sucessivo de vindas, que é a reencarnação, é fazer com que haja um melhoramento progressivo, mas agora de forma coletiva. Sai da individualidade para a coletividade. E nós só iremos evoluir de forma coletiva quando abrangermos a toda a humanidade. Por isso que a resposta está dita: expiação, mas também melhoramento progressivo da humanidade.
Então são duas questões que norteiam as nossas reflexões nessa noite de hoje. Nós poderíamos aqui perguntar, então, o que é a reencarnação? Que mecanismo é esse? Eu costumo dizer o seguinte: reencarnação foi a melhor definição que particularmente encontramos para definir reencarnação. É o retorno sucessivo de um mesmo espírito à vida, porém em corpos diferentes. Esse aqui é a definição mais simples e objetiva do que é a reencarnação. Retorno de um mesmo espírito à vida, porém em corpos diferentes. O que isso quer dizer? Que eu, enquanto espírito, sou espírito desde o dia que Deus me criou. Desde o dia que criou por primeira vez, eu jamais perco essa condição de espírito. Sempre num processo de evolução, de transformação, de crescimento, de melhora, sempre. Nós evoluímos tanto aqui, encarnados, nessa veste densa, essa veste corpórea, quanto nós também conseguimos esse processo evolutivo no mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, enquanto espíritos, nós somos imortais. Quanto ao corpo físico, esse é perecível, é mortal. Nós estamos nesse processo de crescimento tanto na Terra quanto no mundo espiritual. O que equivale dizer que a reencarnação, como definição que nós colocamos, é o retorno de um mesmo espírito, eu sempre, à vida, porém em corpos diferentes. Isso quer dizer de que eu, ou qualquer um de nós que aqui estamos, já pode ter nascido em outro lugar. Eu, no mundo espiritual, nasço na Índia. Passado essa experiência corpórea, eu retorno ao mundo espiritual. Havendo a necessidade, eu retorno à Terra, que agora pode ser na França, pode ser na Itália, como foi dessa vez no Brasil. Mas eu sou sempre eu, espírito imortal, nesse processo de crescimento, nesse processo de transformação. Nós poderíamos aqui dar alguns exemplos para que a gente possa compreender esse processo reencarnatório que diz respeito a todos nós. Vamos aqui imaginar ou supor de que nesta existência eu tenha encontrado alguém para ser meu sócio. Vocês sabem da nossa atividade, do ponto de vista profissional, eu sou engenheiro civil e vou me alinhar ou me associar com alguém que seja da área administrativa. Então eu vou ter um sócio, um administrador, que vai fazer parte dessa sociedade nessa nossa empresa, uma construtora. De repente, nós estamos trabalhando e recebemos alguma proposta que não seja da mais ética nem moral de uma prefeitura para executarmos um serviço qualquer na área da construção civil. Obviamente que esse prefeito, para se reeleger, ele quer fazer um caixa e ele faz uma proposta à nossa construtora para que houvesse um superfaturamento. E neste superfaturamento, ele vai receber parte desses recursos. E diz assim, olha, vocês vão ganhar aí R$1 milhão cada um. 1 milhão para você, Kleber, e 1 milhão para o seu sócio. Proposta irrecusável. Aquilo, num primeiro momento, causa um impacto. E eu começo a assimilar aquela ideia de que vamos fazer uma obra para esta determinada prefeitura e nós vamos ali ter um lucro indevido,
um lucro obtido de forma não moral, mas de forma amoral. Quando eu vou conversar com o meu sócio, ele não topa essa ideia. Ele diz, não, mas isso aí é uma proposta de corrupção e eu não estou aqui para corrupção. E começa a minar os meus pensamentos. Eu já imaginava com esse dinheiro, esse R$1 milhão, hipoteticamente, eu já estava pensando na casa de praia, no carro novo, na reforma do apartamento. E começo a tentar demover esta intenção do meu sócio para que aceite e que façamos a obra e tenhamos o lucro. Eu 1 milhão e ele R$1 milhão. Mas ele bate o pé firme pelas suas condutas ético-morais e não aceita. Não aceitando, aquilo vai causando em mim um certo furor. Eu vou ficando indignado com a possibilidade de perder esse R$1 milhão. E alguém chega para mim e diz, está tendo algum empecilho? E eu digo, o meu sócio não está muito afim de que façamos esta obra por meio indecoroso de corrupção. E alguém sugere, rapaz, mata seu sócio. Ele não quer, você faz. Mais ainda, se era 1 milhão para você e 1 milhão para ele, você eliminando ele do processo, você fica com 2 milhões. E aquilo, se nós não estivermos vigilantes, é o que colocamos aqui anteriormente, um desses princípios é a prece, onde nós fazemos ligação com benfeitores da espiritualidade e relembrando os ensinamentos de Jesus, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, se nós não estivermos vigilantes, é claro que, de acordo com a nossa vibração mental, nós vamos vincular a espíritos que talvez tenham este mesmo pensamento ou querem a nossa derrocada. E ali eu vou assimilando aquela ideia para tirar a vida do meu sócio. E assim eu faço. Eu convido para irmos ali a um determinado local, para vermos um terreno que é muito promissor, que vale a pena. E aí, ao chegar naquele local, descemos todos do carro, eu e ele, eu saco uma arma e atiro. E ele morre. Morre corpo físico. Vai o espírito, mas morre o corpo físico. No primeiro momento, aquilo me dá uma tranquilidade. Isso faz com que eu sinta aquela vontade, o interesse de ganhar logo os R$2 milhões e não estou muito preocupado com esse meu sócio, que nesse momento já encontra-se no mundo espiritual. A bem da verdade, essas vinculações, essa ligação mental, a princípio, ela não se faz de forma contundente, porque o meu pensamento, o meu direcionamento estão para outras coisas, para a obra em si, para a casa de praia que já estou pensando, a reforma do apartamento, a troca do carro. Então o pensamento flui de uma forma tão direcionada que eu não estou me vinculando àquele que desencarnou. E o tempo passa. A bem da verdade, esse meu sócio, hipoteticamente, que está no mundo espiritual, ele começa a desejar a mim tudo aquilo de ruim, porque foi interrompido a vida corpórea dele aqui na Terra e retirou do vínculo familiar, do vínculo de trabalho, de filhos. O desejo dele de estar aqui é muito grande. Então, nesse momento, ele está destilando para nós todo ódio, todo rancor, mágoa, ressentimento e mais do que isso, vingança. Mas nesse momento não há uma vinculação de pensamento, então tudo que ele está querendo fazer não chega a mim. Passado o tempo, o que ocorre? Passado esse tempo, tudo aquilo que eu fiz de imediato,
tomou o meu tempo e o meu pensamento. Mas agora, com as coisas estabilizadas, pode ser que as coisas já estejam dando erradas, pode ser que a polícia já esteja ao meu encalço, e aquilo vai criando situações de medo, de receio, e essas vinculações com este sócio, que hoje encontra-se no mundo espiritual, vai se aperfeiçoando na ligação. E pode chegar um momento que a influência dele de forma negativa a mim seja tão intensa que eu posso tirar a minha própria vida. Não estou dizendo que sempre ocorre isso, mas pode ocorrer. É uma possibilidade. Vamos imaginar de que eu não chegue a tirar a minha própria vida. Vou viver, vou passar um longo período aqui na Terra, mas de alguma forma eu vou desencarnar. Isso é mecanismos de necessidade. E por uma necessidade de vínculos reparatórios, vínculos de refazimento, de ajustes, de compromissos, quem eu irei reencontrar no mundo espiritual? O meu desafeto, ou seja, meu antigo sócio no mundo espiritual. E lá nós vamos tentar minimizar essas diferenças. Existem aqueles grupos que vão proporcionar o nosso encontros, reencontros, mas chega-se à conclusão de que naquele momento nenhum vai abrir mão desse processo e isso vai gerar dificuldades. O que a espiritualidade permite? Permite o processo reencarnatório. Dizendo a mim, Kleber, você nessa última existência teve toda a oportunidade de se transformar, de melhorar, mas você se equivocou e tirou a vida do seu sócio. Então você vai nascer. Vá, depois você vai recebê-lo. Eu nasço, chego aqui à Terra, estou naquele processo de crescimento, de mudança, de transformação. Lá pelos meus 18, 20 anos eu encontro aquela que será a mulher da minha vida, caso, e dali a algum tempo a esposa diz, filho, estou grávida. Quem é que vem como meu filho? Aquele que era o meu sócio. Por que que nesses processos reencarnatórios ocorrem isso? Porque o Criador é perfeito. Nós é que não somos perfeitos. Esse espírito chegando ao nosso lar, que é um filho e que na maioria das vezes nós desejamos muito a esses nossos filhos, a esses rebentos que chegam aos nossos lares, o que nós vamos dedicar a esse espírito? Amor, colocando esse filho ali ao colo, brincando, abraçando. Mas aquele que veio ainda traz um pouco do ressentimento. Nós vamos encontrar situações onde crianças ainda pequenas têm maior afinidade com a mãe do que com o pai, nesse nosso exemplo aqui. E o filho chega para mim e diz, meu pai, eu não gosto muito de você, eu gosto é da minha mãe. Então são resquícios do passado, são lembranças de forma inconsciente que vão ali se desnudando, vão aparecendo. Essas diferenças elas podem minimizar, como elas podem também se intensificar. Então nós vamos encontrar nesses processos reencarnatórios situações de pais que tiram a vida de filhos e também vamos encontrar situações de filhos que tiram a vida de pais. Onde se explica isso? Nesse processo reencarnatório. Esse processo educativo que o Criador encontrou ou encontra até os dias atuais, para que todos nós possamos reavaliar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações, rever esses casos em família, onde existem diferenças maiores, onde existem diferenças mais gritantes. Aí sim é que nós, enquanto espíritas, devemos dar mais atenção. Seja no cônjuge, seja no filho, seja no irmão, seja no pai. Essas relações,
elas precisam ser melhor avaliadas à luz da doutrina espírita. À luz dessa doutrina tão esclarecedora, porque sem dúvida alguma, aí passa por esse processo de evolução, que é o processo que todos nós estamos vivenciando. Quem aqui que está nos ouvindo nesse momento não tem dificuldades em relações de convivência, quer seja entre filhos, pais, cônjuges, amigos mais próximos? Todos nós temos, porque nós estamos exatamente nesse processo reencarnatório. Há alguns amigos nessas nossas relações que dizem assim: Kleber, eu admiro muito os espíritas. São pessoas mais centradas, são pessoas mais tranquilas, são pessoas que diferem um pouco das outras. O espírita normalmente tem aquele dom, né, de ajudar ao próximo, do exercício da caridade, da distribuição de um chocolate quente, de um alimento. Eu realmente olho para os espíritas de outra forma. Mas você acredita na reencarnação? E normalmente eu digo sim, com muita tranquilidade. Nós somos espíritos. Eu sou espírito, você também é. Eu sou imortal, você também. E uma dessas pessoas, elas normalmente indagam: sim, mas se a reencarnação existe, por que nós não lembramos? Por que eu não lembro da minha última existência? Então, as pessoas têm essa dificuldade do entendimento reencarnatório exatamente por não se lembrarem da sua última existência. E eu digo sempre, isso aí é uma misericórdia divina. Misericórdia divina? Como é que eu venho para aqui para melhorar sem saber em que devo me melhorar? Mas é exatamente esse o processo. Já imaginou se nesses nossos desafios, dificuldades, no exemplo anterior que eu acabei de dar, deste meu sócio, que eu acabei tirando a vida, e hoje encontra no meu lar como sendo filho, já imaginou se nós não tivéssemos o véu do esquecimento e você olhar para aquela criança e ela se lembrar de que você tirou a vida numa existência anterior? Com que tranquilidade esse filho iria dormir, imaginando talvez que pudesse ocorrer de novamente eu tirar-lhe a vida, ou vice-versa, já que eu tirei a vida dele uma vez, por que não ele poderia, num gesto de revanche, num gesto de vingança, também tirar a minha própria vida? Então vejam que o esquecimento do passado é lei, e é uma lei natural. Já imaginou qualquer um de nós andando às ruas e alguém apontando o dedo e colocando ali todas as dificuldades que você passara numa existência anterior? Uma vida pregressa de má conduta seria apontado constantemente. Quem de nós estaria satisfeito ou tranquilo com uma atitude como essa? Nenhum de nós. Então, a bem da verdade, nesse processo reencarnatório, o esquecimento do passado é lei divina, faz parte. Então, todos nós estamos em meio a esses desafios, nesse processo de idas e vindas. Não só a nós, mas todos aqueles que convivem em comum acordo conosco. Vir à Terra não é simples. Chegar aqui na Terra, depois de um processo longo de programação reencarnatória, não é simples. Há um mecanismo extenso, complexo. Da mesma forma que nós estamos aqui todos os dias tentando nos aperfeiçoarmos, tirar um pouquinho do orgulho, da vaidade, do egoísmo, não é simples. Ninguém muda de uma hora para outra.
Pessoas que têm o hábito do uso do cigarro, do álcool, e quando você, dialogando com essas pessoas, dizem: olha, é bom você parar, só porque nós estamos falando, vocês acham que a pessoa no outro dia vai conseguir sair deste vício? Não, não é um processo simples, não é fácil. Então as nossas mudanças, elas não se dão também de forma repentina. Tudo na vida leva-se tempo. Então no processo reencarnatório, quanto no processo da desencarnação, nós estamos ali buscando esses mecanismos para a nossa melhora. Para nós termos uma ideia de como isso não é simples e não é fácil, eu gostaria de fazer uma experiência, mas apenas de visualização. Todos nós que estamos aqui ouvindo neste momento, vamos imaginar se eu solicitasse a cada um que aqui se faz presente: olha, você vai pegar um papel e vai escrever, pode escrever aí em várias palavras, o que você gostaria de melhor para a sua próxima reencarnação ou a próxima encarnação. Escolham, escrevam aí o que você quer de melhor para a sua próxima encarnação. Eu não tenho medo de dizer que, pegando esses papéis de cada um, nós iríamos ali encontrar, por exemplo, eu quero ser mais feliz. Iríamos encontrar. Será que nós iríamos encontrar um outro papel que tivesse escrito: nessa próxima encarnação eu queria ter um pouco mais de tranquilidade financeira, que essa aqui foi muito difícil? Será que nós encontraríamos isso? Encontraríamos. Ao passo que também encontraríamos pessoas que iriam pedir para haverem uma transformação moral mais intensa, para serem mais pacientes, mais caridosos, fazer um trabalho social mais intenso. Iríamos ter. Será que iríamos encontrar pessoas dizendo que gostaria de casar e ter 2, 3 filhos, que os filhos fossem maravilhosos? Todos nós gostaríamos. Então, esse exercício foi apenas um ensaio para o verdadeiro exercício. Perguntamos o que nós queremos de melhor para a nossa próxima encarnação. E eu espero que cada um tenha feito aí esta reflexão. O que eu quero de melhor para mim? Só que o exercício também tem um lado inverso. Não é negativo, mas é o lado inverso. Se nós aqui perguntássemos agora, nós vamos colocar neste outro papel o que vocês querem de pior para a próxima encarnação. Pior. O que nós iríamos colocar nesse nosso papelzinho? Será que nós iríamos encontrar, por exemplo, eu gostaria de receber um filho deficiente? Alguém de sã consciência hoje teria o equilíbrio emocional para solicitar um filho deficiente? Será que algum de nós iria escrever que gostaria de que na próxima encarnação tivesse extrema dificuldade financeira, onde faltaria até o necessário, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista da segurança? Alguém iria solicitar isso? Eu acho que não. Mas isso acontece ou não acontece? Será que pessoas que chegam à Terra hoje chegam e são pais de filhos deficientes? Sim. Será que tem alguém que escolhe nascer num país da África, onde a condição de alimentação, a condição de sobrevivência é mínima? Sim. Será que nós encontramos hoje individualidades que nascem em lares com filhos ou cônjuges ou parentes próximos extremamente difíceis?
Sim. Mas quem de nós hoje teria a coragem de programar isso para a sua próxima encarnação? Nenhum de nós. Mas isso acontece. Isso acontece porque existe uma programação reencarnatória. E que nós somos convencidos, nós somos alertados destas necessidades. Isso é muito difícil de nós compreendermos hoje porque nós estamos num corpo, numa matéria densa, que não tem essa condição de visualização mais plena. Mas quando nós saímos dessa veste corpórea, retornamos ao mundo espiritual, há uma assessoria. A nossa visualização é muito mais ampla. Então, há casos que nós mesmos solicitamos, pedimos, porque aquilo vai ser bom para mim enquanto processo evolutivo. Às vezes a gente não acredita muito nisso. Então, partindo já para a finalização dessa nossa reflexão, ou muito mais um bate-papo, eu acho que está sendo até bom, porque falar diante das câmeras não é uma coisa muito tranquila, né? Mas aqui eu sinto em casa. Você vê que é a nossa casa, então aqui esse exercício ele se torna até mais fácil. Então, nesse nosso bate-papo, eu gostaria de trazer uma passagem que tem no livro Memórias de um Suicida. Eu sempre narro isso porque eu acho que é fidedigno diante dos desafios que nós enfrentamos. Então, nesse livro Memórias de um Suicida, que retrata o retorno de 5 individualidades à pátria espiritual através do suicídio, e o protagonista desse livro, através da Dona Ivone do Amaral Pereira, Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, que é o pseudônimo, ele volta à pátria espiritual através do suicídio, por um tiro na têmpora, né? E ele retorna à pátria espiritual. Mas nesse livro, Memórias de um Suicida, o personagem que eu gostaria de chamar a atenção, o nome dele é Mário Sobral. Mário Sobral, a bem da verdade, ele também retornou à pátria espiritual através do suicídio. Como? Ele se apaixona por uma mulher da vida, que era uma meretriz, e ele se apaixona por ela. O nome dela era Eulina. E ele, assim, médico, já bem conceituado em Lisboa, casado, pai de alguns filhos, de uma vida já harmônica e tranquila, mas ele era dado à vida boêmia, à vida noturna, e num destes lupanares ele encontra essa meretriz por nome de Eulina, se apaixona. A narrativa no livro diz que ela era de feições muito belas, ele se apaixona e diz que vai abandonar a família e filhos para casar-se com ela. No entanto, ela não aceita e ela diz que era uma mulher que era da vida e ela não se vinculava a uma única pessoa. Naquele momento, Mário Sobral ele não fica satisfeito com essa resposta. E na casa dela, onde ele havia marcado esse encontro para dar-lhe essa notícia e do seu desejo, ela diz que não. E ali naquele momento, Mário Sobral, com as próprias mãos, ele enforca Eulina até tirar-lhe a vida no corpo físico. Depois que ela está ali em cima da cama, já desfalecida, ele entra num processo de arrependimento. Mário Sobral, então, ele começa a visualizar o que as pessoas iriam dizer, a convivência na sociedade, poderia ser preso, então ele não se conteve com aquela ideia, retira o lençol ali daquela cama, passa pela trave no telhado, passa pelo pescoço e se enforca. E aí retorna à pátria espiritual. São 5 individualidades, cada um com um tipo de desencarnação pelo suicídio.
Mário Sobral passa, como todo aquele que é suicida, momentos dificílimos desse retorno. Passa pelo Vale dos Suicidas, passa por aquele dissabor de perceber que o suicídio não acabou com a vida, que a vida continua, um desespero, um temor, as dores são sentidas e muito mais do que isso, o remorso. Passado um longo período, eles são acolhidos, eles são levados, os 5, para o Hospital Maria de Nazaré, onde ali tem os devidos esclarecimentos de que a vida continua, de que o suicídio não interrompeu a vida do espírito e simplesmente a vida do corpo físico, e eles começam a compreender o que haviam feito. Depois de algum tempo e de refazimento, Mário Sobral já vê a possibilidade reencarnatória, a possibilidade de retornar à Terra exatamente para dar continuidade nesse processo de evolução, já que o nosso tema é a reencarnação como instrumento de evolução. E Mário Sobral começa a fazer uma programação de retorno. Ele é auxiliado por um instrutor chamado Teócrito, e Teócrito começa a dar as primeiras diretrizes para que ele faça essa programação de retorno. E Mário Sobral começa a frequentar o Ministério da Reencarnação. Ali ele iria fazer uma programação do seu corpo físico, do país que iria nascer, da família, se iria casar, ter filhos. Todo um processo para a reparação daquilo que foi feito no passado. Não só dessa última existência, mas como outras existências. E nesse meio termo, Mário Sobral, indo ao Ministério da Reencarnação, ele vem um dia à tarde, já de volta para o local onde ele pernoitava, e aí ele tem um surto. Ele começa a lembrar da sua última encarnação, exatamente naqueles momentos ali onde ele tira a vida de Eulina com as suas próprias mãos. Ele tem um torpor, ele fica ali meio sem saber o que aconteceu, ele fica tonto, fica naquele processo, e aí ele olha para as suas mãos, ele vê as suas próprias mãos, mas não as sente. É como se tivesse adormecido. E ele entra num estado assim meio de torpor, fica preocupado, se dirige à sala de Teócrito para dizer que não estava preparado para o processo reencarnatório. Que ele se encontrava doente, ele estava tonto, ele viu algumas situações e que aquilo ali não fazia bem a ele. Teócrito, então, o esclarece de que isso faz parte do processo reencarnatório e que não havia nada de anormal. Ele deveria dar continuidade, programando o seu retorno à Terra. Ele se enche de convicções novamente, passa por esse processo em algumas semanas e novamente, quando estava vindo desse Ministério da Reencarnação, ele realmente teve um surto muito maior. Mário Sobral, ele não só não via, não sentia as mãos, como também não as via. Ele ficou completamente entorpecido. Ele olhava para as suas mãos e não as enxergava. E a única coisa que via em mente era exatamente a cena dele tirando a vida de Eulina com as suas próprias mãos. Ou seja, era a própria consciência dele cobrando dos seus atos. Ele definitivamente acha que estava doente, recorre a Teócrito e descreve todo o processo. Teócrito disse que ele estava chegando no ápice da sua própria consciência e que aquilo era normal e que seria necessário o processo reencarnatório dele. O encoraja, ele segue mais algumas semanas adiante e depois de um período retorna à sala de Teócrito exatamente para dar-lhe uma boa notícia. Teócrito, vou reencarnar. E Teócrito pergunta, mas onde, meu irmão? Ele num país
chamado Brasil, numa grande capital daquele país. É verdade? Sim, já estou me preparando para ir a este país. Vou reencarnar. Teócrito, então, faz-lhe uma pergunta: já escolhestes a família? Ele baixou um pouco o semblante, talvez um tanto quanto envergonhado, e disse: sim, já escolhi a família. E o seu corpo já está programado? Aí ele realmente baixou o semblante, meio desconfiado, e disse: sim, já definimos o nosso corpo físico. Já está numa programação de nossas necessidades. E Teócrito então faz-lhe uma pergunta: e como será? Ele disse: eu vou nascer no Brasil, vou nascer em um lupanar, filho de uma meretriz, e vou nascer sem as mãos. Teócrito indagou-lhe: sem as mãos? Ele: sim, sem as minhas mãos. Então vejam que isso não é castigo de Deus. Isso não é uma lei de causa e efeito pura e simplesmente. O espírito tinha consciência das suas necessidades. É porque naquele processo, onde ele tirou a vida de Eulina, a causa foi as suas próprias mãos. A própria consciência lhe cobrou isso. E para que ele se lembrasse desse processo, ele admitiu nascer sem as próprias mãos. Então não é castigo de Deus. É oportunidade de reparação. É uma oportunidade de evolução. Então, Mário Sobral, ele nasce ou renasce, né? Veio ao Brasil, nasce numa grande capital, filho exatamente de uma meretriz. Essa meretriz, ao ver aquele filho todo disforme, ofegante, porque ele não respirava, já que ele tinha problemas respiratórios, porque o seu processo de suicídio foi pelo enforcamento. Então, quando aquela jovem vê aquele corpo todo disforme, ofegante, aquela mãe, ela rejeita e pede para que as suas colegas ou companheiras ali entregasse aquele filho a uma senhora, uma lavadeira que morava ali naquela mesma rua, um pouco mais abaixo, prometendo ela que todos os meses disporia de uma quantidade de recursos em dinheiro para que mantivesse aquele filho. Assim, as amigas desta meretriz, desta mulher da vida, assim o faz. Vai e entrega àquela senhora lavadeira. A bem da verdade, aquela mulher já tinha uma filha de aproximadamente 10 anos de idade. E agora cuidando de uma criança que não tinha as mãos e tinha sérios problemas respiratórios. Passado algum período, aquela jovem meretriz, que era a mãe, ela abandona, sai daquele local e não mais dá os recursos para a manutenção daquela criança. A mãe então pede à filha para que vá até o centro da cidade para fazer uma mendicância, pedir algo ali para a própria manutenção. E a vida desta criança, que era Mário Sobral, e da irmã, que estava ali com aproximadamente 10 anos, foi uma vida de mendicância, de pedintes. O tempo vai passando, até que a velha senhora desencarna. Quem vai cuidar daquela criança é a irmã, que agora já conta com 20 anos de idade. E Dona Ivone do Amaral Pereira, neste livro, falando sobre o protagonista, que é Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, a história de Camilo Castelo Branco, ela nos diz que ele também precisava passar por um processo reencarnatório. Mas não sentia-se ainda fortalecido, convicto dessa necessidade. Por isso, Teócrito, que também era o seu orientador no mundo espiritual, o traz à crosta da terra para ver aquela situação com o seu amigo Mário Sobral, mas ele não sabia quem era. Então, Teócrito, junto com Camilo Cândido Botelho, vem nessa capital para ver exatamente uma cena. E a cena era
uma criança de aproximadamente 10 anos de idade, sem as mãos, auxiliada ou amparada por uma mulher que era sua irmã adotiva, de aproximadamente 20 anos de idade. Então Camilo pergunta para Teócrito: quem são? Quem é aquela criança de aproximadamente 10 anos de idade sem as mãos? Teócrito então faz-lhe uma indagação. Não o reconhece? Ele não. Olhe com o olhar do Espírito. Veja com o olhar do Espírito. E ele lança aquele olhar mais elevado e diz: Mário Sobral? E Teócrito afirma: sim, Mário Sobral. Sem as mãos? Sem as mãos. Por quê? Aí Teócrito responde: não é castigo de Deus. É uma grande oportunidade para o refazimento da sua própria consciência. Foi ele próprio que pediu. Isso fazendo com que Camilo Cândido Botelho também se sentisse encorajado no seu processo reencarnatório. Aí Camilo pergunta: sim, mas e quem é aquela jovem que está com ele? E ele pergunta: não a reconhece? E ele diz: não, olhe com o olhar do Espírito novamente. Faça esse exercício. E quando Camilo Cândido Botelho olha para aquela jovem mulher de aproximadamente 20 anos, ele a reconhece. Eulina? Sim, Eulina. Sim, mas não foi ele que matou a ela? Por que ela está vindo para cuidar dele? E aí Teócrito responde: ela é que pediu para exercitar o perdão. Então vejam que nesses processos reencarnatórios nós não temos a visualização de tudo que ocorre. Não temos. Não temos a condição de entender todo esse processo que nós estamos vivenciando. Se nós analisarmos hoje simplesmente à luz da matéria, daquilo que é visível aos nossos olhos, nós não vamos compreender que essas pessoas que estão desencarnando nesse processo pandêmico, todas elas têm um motivo e uma razão para retornarem ao mundo espiritual. Já estavam programados de que deveriam reencarnar e retornar através desse vírus? Não. Mas a espiritualidade, compreendendo que havia chegado o momento de cada uma dessas individualidades, se aproveita desse mecanismo e retornam. Alguns, sim, têm necessidades de passar por um processo como esse, da falta de ar, da ofegância, de ficar ali isolado. Há, sim, algumas necessidades, mas não é regra. Então, os processos reencarnatórios, eles não são entendidos ou compreendidos na totalidade dentro dessa visão corpórea. Porque o corpo limita muito. Mas, sem dúvida alguma, o Criador encontra esse mecanismo das idas e vindas de todos nós para a nossa própria evolução. Daí o tema reencarnação como instrumento de evolução. E eu gostaria de, homenageando um amigo que fez esse poema já há alguns anos, de encerrar dizendo da seguinte forma: ouvi dizer que a reencarnação existe. Fiquei curioso para ver. Como não a vi, desisti. E a minha vida melhorou. Mas novamente me disseram: venha ver, a reencarnação existe, ela está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho, alguém levou-me no alto de uma montanha. Mostrou-me a natureza, as flores e o mar. E disse-me: olhe para dentro de si, pois é aí que a reencarnação está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu a senti. A reencarnação sempre esteve aqui. Simplesmente eu é que não o percebi. Muita paz e até outra oportunidade.